Você já imaginou estar sozinho em um campo ao amanhecer, apenas para testemunhar um encontro que desafia tudo o que você conhece sobre o universo? Foi exatamente isso que aconteceu com Maurice Masse, um agricultor francês que, em 1º de julho de 1965, se viu cara a cara com algo que mudaria sua vida para sempre. Em uma manhã aparentemente comum em Valençole, sul da França, Masse encontrou um objeto e seres estranhos. Este é o intrigante caso ufológico de Valençole. Prepare-se para mergulhar em uma história que desafia a nossa compreensão do cosmos. Num mundo repleto de segredos, existem mitos que desafiam a nossa frágil compreensão da humanidade, da vida, do próprio tempo e do espaço. Venha conosco nesta viagem por estes relatos reais e tire as suas próprias conclusões. Estaremos realmente sós na imensidão do universo? Para lhe continuarmos a oferecer a incrível possibilidade de viajar por uma dimensão desconhecida, onde a imaginação e percepção é constantemente testada, ajude-nos a crescer, faça deste não só nosso, mas também o seu canal. É muito importante que comente sobre a sua opinião, sugira casos, conte-nos uma experiência que tenha vivenciado. Deixe o seu like e inscreva-se. Prometemos esmiuçar e revelar todos os mistérios por detrás do desconhecido que tanto nos fascina. O caso ufológico de Valençole ocorreu em 1º de julho de 1965, em Valençole, uma pitoresca aldeia localizada na região de Provence-Alpes-Côte d'Azur, no sul da França. Este tranquilo vilarejo é famoso por seus vastos campos de lavanda e trigo, que na época do incidente estavam em pleno florescimento, criando um cenário de beleza serena sob o céu azul claro do amanhecer. Esta zona também é conhecida por garantir no mínimo 300 dias de sol por ano. Foi neste ambiente rural e idílico que Maurice Masse, um agricultor local de aproximadamente 30 anos, teve um encontro que desafiaria sua compreensão da realidade. Em uma manhã serena de 1º de julho de 1965, nas pitorescas planícies de Valençole, no sul da França, Maurice Masse, um agricultor local de aproximadamente 30 anos, iniciava seu dia de trabalho entre os campos perfumados de lavanda. O sol nascente banhava o cenário em tons dourados, criando um ambiente de tranquilidade rural. Por volta das 5h45 da manhã, enquanto Masse inspecionava suas plantações, que andavam a surgir partidas próximas ao talo, Maurice estava a tentar perceber e descobrir o que se passava para estar a acontecer isso às plantas. Masse conta que terá chegado ao local e a cerca de 1,5 km da sede, manteve-se escondido para tentar desvendar o enigma que o atormentava. Então calmamente acendeu o seu cigarro e enquanto tranquilamente vigiava a plantação, algo extraordinário rompeu a quietude da paisagem familiar. Entre os campos de lavanda, surgiu um objeto voador metálico de cor cinza brilhante. Inicialmente Masse pensou ser um helicóptero, pois regularmente havia testes e treinos no local com esse tipo de aeronaves. À medida que se aproximava para chamar a atenção do tripulante por estar a danificar parte da sua produção e pedir que saísse dali, começa a ter a noção de que aquilo que se encontrava na sua frente era algo totalmente novo e desconhecido para os seus olhos. Pousando com uma elegância que desafiava toda a lógica humana. O brilho metálico da nave contrastava vividamente com o azul suave do céu matutino, criando uma imagem surreal e intrigante. Masse, inicialmente atônito diante do que via, aproximou-se lentamente da nave, seu coração acelerando com uma mistura de curiosidade e temor. Ao se aproximar, viu que a estrutura da nave era lisa e sem juntas visíveis, apenas visíveis pequenos rebites, sugerindo uma tecnologia muito além de qualquer coisa que ele pudesse conceber. A nave parecia estar em perfeito estado, sem sinais visíveis de danos ou desgaste.
Enquanto observava maravilhado a nave, Massi notou um movimento no interior da mesma. Com cautela, ele se aproximou ainda mais e foi então que avistou duas figuras humanoides. Moviam-se com graça e pareciam estar realizando alguma atividade dentro da nave. O agricultor, paralisado pela surpresa e incerteza, sentiu um misto de medo e fascínio diante da presença dos seres extraterrestres. Eles não demonstraram hostilidade, pelo contrário, assim que denotaram a sua presença pareciam curiosos e observavam Massi com uma intensidade que transcendia a comunicação verbal. O encontro visual entre Massi e os seres, que entretanto, já se encontravam no exterior da nave, foi breve, mas marcante, um momento de conexão que desafiou as fronteiras da compreensão humana. Nesse momento Massi consegue uma descrição do que via mais detalhada ainda, apercebendo-se de detalhes daquele objeto de forma ovalada, com uma cúpula superior transparente. Na lateral era perceptível uma porta, estando apoiado por 6 pés, sendo que o pilar central seria uma coluna mais grossa, que parecia perfurar o chão alguns centímetros. Refere ainda que o objeto teria aproximadamente o tamanho de um automóvel de cor cinza metalizado. Os pequenos humanoides vestiam fatos cinza ligeiramente esverdeados, compostos por uma única peça, carregavam 2 recipientes que colocavam no cinto de seu fato. A cabeça era 3 vezes maior que a humana e sem cabelos, olhos parecidos aos humanos, mas mais puxados, nariz e boca extremamente pequenas, mediam cerca de 1,20 metros de altura, com uma pele de tonalidade esverdeada que emitia um brilho sutil à luz do sol. Criaturas, de aparência delicada e proporcionalmente muito diferentes dos humanos, Morrissey relata que a alfazema lhes despertara a atenção. A certa altura Massi conta que um deles lhe aponta o que parecia ser um pequeno tubo, que disparando, o deixou imóvel e sem conseguir mexer-se, só permitindo mexer os olhos. Conta que nos momentos seguintes existiu uma espécie de contato não verbal que o tranquilizava, que não sentiu qualquer tipo de agressão ou intenção de o magoar, pelo contrário, sua expressão era amigável e apaziguadora. Depois dirigiram-se para a nave lentamente. A embarcação começou a elevar-se suavemente do solo, sem emitir som algum além de um zumbido baixo e quase imperceptível. Massi, ainda atordoado pela experiência surreal, observou enquanto a nave desaparecia lentamente no horizonte, deixando-o sozinho entre os campos de alfazema, enquanto começava a recuperar os movimentos e tentando processar o que acabara de testemunhar. Necessitou de algumas horas para processar o sucedido, mantendo-se naquela manhã a trabalhar. Por volta das 10 horas decidiu ir a uma cafetaria local, de um amigo confiável. O amigo percebeu que algo de errado tinha acontecido com Morrissey, questionando o que o abalava. Algo relutante acabou por contar o sucedido, sendo aconselhado a chamar a autoridade local por seu parceiro. Morrissey, receoso que o achassem louco, manteve o silêncio. Seu amigo mais tarde acabou por visitar o local, sabendo da forte e credível pessoa que era seu amigo. Os dois verificaram no local as marcas do pouso eram bem visíveis. Ao fim do dia, seu pai e sua filha também foram ao local, confirmando a visibilidade da área do pouso, que ficará com um aspecto de lama, mais resistente como cimento. O amigo, vendo o sucedido, terá decidido ele próprio procurar as autoridades e expor o caso, que desta forma acabava por se difundir pela população, e chamando a atenção de repórteres, ufólogos e curiosos, ao local nos dias seguintes, espalhando-se por toda a França em horas. O incidente ufológico de Valensole deixou uma marca indelével na vida de Morrissey Massi, afetando a saúde. Nos dias seguintes Morrissey sentia-se sem energia, fazendo com que dormisse durante longos períodos de tempo, chegando ao ponto de não conseguir sequer conversar devido à sonolência extrema, até que passadas algumas semanas conseguiu o reequilíbrio do seu organismo. Até hoje, o caso de Valensole continua a intrigar e a inspirar pesquisas sobre a possibilidade de vida extraterrestre e os limites da nossa compreensão do universo. Para aqueles que acreditam, é um lembrete vívido de que, em um universo vasto e misterioso, o inesperado pode estar sempre à espreita, esperando ser descoberto nos campos de alfazema de Valensole.
No caso ufológico de Valensole, o testemunho de Maurice Masse é o mais amplamente documentado e reconhecido. Ele foi o principal protagonista do incidente e sua história atraiu a atenção da comunidade ufológica e dos meios de comunicação na época. No entanto, não há relatos específicos de outros civis testemunhando o mesmo evento no mesmo dia em Valensole. Portanto, no contexto do caso de Valensole, Maurice Masse permanece como a principal e única testemunha ocular do encontro com a nave e os seres extraterrestres naquela manhã de julho de 1965. Especula-se que foi despistado oficialmente o possível avistamento de helicóptero ou programação de voo naquela data para aquele local. Há quem proponha que o encontro de Masse pode ser explicado por fenômenos psicológicos, como alucinações ou experiências de transe. Isso levanta questões sobre a percepção humana, a memória e como eventos incomuns são interpretados e internalizados individualmente. Independentemente das teorias e especulações, o caso de Valensole teve um impacto significativo na comunidade ufológica e na cultura popular. Continua a ser estudado e debatido como um dos encontros mais emblemáticos da história moderna da ufologia, influenciando pesquisas subsequentes e mantendo viva a discussão sobre a possibilidade de vida extraterrestre. Atualmente, não há registros de um monumento específico dedicado ao incidente ufológico de Valensole na vila ou no local do avistamento em Valensole. No entanto, é possível que haja menções ocasionais do incidente em contextos locais, como em conversas entre moradores ou em eventos relacionados à cultura ufológica mais ampla na região. Monumentos ou memoriais podem ser erguidos em locais famosos por eventos históricos significativos, mas no caso de Valensole, qualquer iniciativa desse tipo não é amplamente conhecida ou documentada publicamente até o momento. Não há uma conclusão oficial definitiva sobre o caso ufológico de Valensole, pois o evento não foi formalmente investigado ou concluído por autoridades governamentais ou científicas como um incidente ufológico autenticado. Na ausência de uma investigação oficial completa, não houve uma posição oficialmente adotada por autoridades sobre a veracidade do encontro de Maurice Masse com a nave e os seres extraterrestres em Valensole. O que se sabe é que Maurice Masse relatou sua experiência a pesquisadores e entusiastas da ufologia, que posteriormente documentaram e divulgaram seu relato. A história ganhou notoriedade na comunidade ufológica e na mídia, tornando-se um dos casos mais discutidos e debatidos na investigação de encontros extraterrestres. Portanto, até hoje, o caso de Valensole continua a ser objeto de especulação, debate e análise dentro da comunidade ufológica e além, mas não há uma conclusão oficial ou consensual estabelecida por autoridades reconhecidas sobre o ocorrido. A reputação de Maurice por aquela aldeia é de ser um homem honesto, pacato, sincero e muito destemido e valente, inclusive consta que ele terá feito parte da resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial e por muitos considerado um dos mais corajosos. Ele era dono de uma enorme plantação de alfazemas nas extremidades rurais de Valensole. Durante alguns anos, no local do suposto pouso ficou comprovado que não se verificou o crescimento de alfazema, o que não deixa de ser enigmático e nos obriga a refletir sobre a causa e a inequívoca associação ao evento passado naquela manhã, com o Maurice. Este local é também conhecido como uma zona de alta radioatividade, devido a testes nucleares realizados por os alemães durante a Segunda Guerra Mundial, razão pela qual se justifica a cor mais vibrante que o normal desta lavanda por ali plantada. Após o incidente no perímetro circundante, grande parte das plantas começaram a desfazerem-se ao toque, transformando-se em poeira. Não havendo causa visível ou sustentável para o acontecimento, Maurice viu-se obrigado a sair da sua vila durante algum tempo devido à insistente procura de todos os entusiastas de OVNIs, assim aproveitando para arrefecer o sensacionalismo gerado na cidade e o facto de ser visto como louco.
que Morrice temia profundamente, acabando por voltar uma boa temporada depois. As investigações subsequentes revelaram poucas evidências físicas além dos relatos consistentes de massa e de alguns vestígios no solo que não puderam ser explicados de maneira convencional. Uma das questões fundamentais é se o encontro de Morrice Massey com a nave e os seres extraterrestres foi genuíno ou se pode ter sido resultado de um engano, ilusão ou até mesmo uma falsificação deliberada. Céticos argumentam que experiências como essa podem ser interpretadas de maneiras diversas, e apontam para a falta de evidências físicas conclusivas além do relato da testemunha. Poucas evidências, fraca credibilidade. Não significa isto que não tenha efetivamente acontecido algo a Morrice. É um caso de damos iguais chances 50-50 entre a verdade e a mentira. Por outro lado, não vemos indicadores de qualquer ganho na vida de Morrice, muito pelo contrário. A sua forte credibilidade é sempre de levar em conta para uma análise deste tipo de casos, e essa é francamente positiva. Convido todos os espectadores deste vídeo à reflexão e podem e devem deixar as suas impressões, ideias e opiniões nos comentários. Se gostaram do conteúdo, não se esqueçam de deixar o like. Deixem opiniões nos comentários, todas são importantes. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ative o sininho. Muito obrigado e até ao próximo vídeo.